Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Gonçalves e vamos aí para a nossa última aula. É isso aí mesmo, pessoal, a gente já chegou na última aula desse curso básico em vídeo aqui, gratuito, aqui pela Escola de Tributos Municipais, esse curso aqui sobre a lei do ISS, a Lei Complementar 116, né? Essa aula de número 10, nós teremos aí 2 vídeos, né? Nós vamos dividir para até, em virtude daquela metodologia dos vídeos não ficarem tão grandes, a gente poder dividir os assuntos aí para ficar um melhor entendimento, certo? Então vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela, melhor dizendo, com vocês. Então, deixa eu trazer para cá, deixa eu trazer para cá. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que a gente já fez aqui, ó? A gente já passou pela apresentação, né? Aula 0, ISS na Constituição, as regras de incidência e não incidência, onde o serviço é considerado prestado ou imposto devido, o conceito de alguns tomadores aqui trazidos pela Lei Complementar 175, o conceito do estabelecimento prestador, quem é o contribuinte do ISS, a responsabilidade tributária no ISS, a base de cálculo e agora aqui nossa última aula aqui, as alíquotas do ISS, né? As alíquotas no ISS aí, quais são essas alíquotas trazidas aqui pela Lei Complementar 116. Sempre lembrando tudo aqui pela Escola de Tributos Municipais. Vamos dar um giro aqui e ver o que a gente tem nesse primeiro vídeo aqui. Então, pessoal, nós temos aqui uma alíquota máxima, né? Qual que é essa alíquota máxima? Essa alíquota máxima foi trazida no texto original, tá? Ali no seu inciso 2º, que é uma alíquota máxima de 5%. Tá? Então, isso aqui nasceu aqui já junto com a Lei Complementar 116 em 2003, né? Então, ele já nasceu em 2003. Já a alíquota mínima, ela não nasceu com a Lei Complementar 116. A alíquota mínima, ela foi introduzida junto aqui com no caput, né, do artigo 8º-A, e quem trouxe isso daqui já foi a primeira reforma da 116, que foi a Lei Complementar 157 de, deixa eu apagar aqui, que é 2016, 157 de 2016, tá bom? Então, essa Lei 157 introduziu na Lei Complementar 116 a alíquota mínima, tá? Antes, pessoal, se praticava a alíquota mínima de 2%, mas não porque estava aqui na Lei 116, né? Porque não existia essa alíquota de 2%, mas porque existia um dispositivo lá no ADCT, que é os atos das disposições constitucionais transitórias, onde lá dizia que enquanto não viesse lei complementar, tratando sobre esse tema, né, a alíquota mínima seria de 2%, tá bom? Então, vamos lá. Em relação a benefícios fiscais, aqui é muito importante isso aqui que a gente vai ver agora, tá? Essa lei complementar, ela também, ela proibiu, né? Deixa eu colocar aqui, proibiu. Isso aqui também foi acrescentado pela 157 de 2016, tá? Isso aqui também foi acrescentado pela 157 de 2016. E o que ela fez? Os benefícios fiscais foram proibidos, tá? Proibidos de tal forma que a redução de base de cálculo, alíquota, a redução de base de cálculo, a concessão de benefícios fiscais de um modo geral, né? Quando a alíquota efetiva ficasse inferior a 2%, ou seja, se essa alíquota fosse inferior a 2%, tá? Isso aqui foi proibido, com exceção de alguns serviços, né? Que é o 702, 705 e o 16 e dos itens aqui do 1601, tá bom? Então, vamos ver aqui. O que diz aqui em relação aos benefícios fiscais? Deixa eu apagar aqui que eu já fiz um resumo aqui para vocês, né? Então, esses benefícios fiscais... Opa, cadê aqui? Vou apagar aqui, certinho. Beleza. O que acontece? A Lei Complementar 157, né, ela proibiu, né, é vedado a concessão do quê? É vedado a concessão de isenções, é vedado a concessão de incentivos, é vedado a concessão de benefícios tributários ou financeiros, é vedado a redução da base de cálculo e é vedado o crédito presumido que resultem em alíquota inferior a 2%.
Tá? Então, a isenção, por exemplo, pessoal, a isenção aqui nós temos um caso, que a isenção ela pode ser total, o município pode trabalhar com isenção total, ou com uma isenção parcial. Tá? O município pode, ele tem autonomia para fazer isso. Tá? Porém, isenção total pode, o que acontece? Ele vai trazer, obviamente, a alíquota para inferior a 2%. Mas se eu dou uma isenção parcial, né, a alíquota efetiva ela não pode ficar inferior a 2%. Tá? Por quê? Porque a lei complementar vedou. Então, vou dar um exemplo aqui de isenção parcial. Vamos imaginar que para um determinado serviço, a alíquota seja 5%. Serviço X, a alíquota 5%. O que acontece? Vamos imaginar que um município pegou e deu uma isenção parcial. Essa isenção parcial é uma isenção de 50%. Se ele deu uma isenção de 50%, então, na verdade, a alíquota efetiva não vai ser de 5%, vai ser uma alíquota de 2,5%. Então, pode? Pode, porque ela não é inferior a 10%. Agora, nesse mesmo exemplo aqui, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Vamos imaginar que, ao invés da alíquota de determinado serviço ser 5%, ela fosse 3%. E foi dado, e tenha sido dado 50% de isenção, né? Uma isenção parcial de 50%. Então, aqui a alíquota efetiva cairia para 1,5%. Pode, olha aqui, ó. Não pode ser inferior a 2%. Então, nesse caso, não teria validade essa lei desse município. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado é que são com algumas exceções. E quais são essas exceções? As exceções contidas aqui no subitem 702, 705 e 1601. Isso aqui a gente já viu. Esse daqui também tem o benefício de poder deduzir a base de cálculo, né? Então, a base de cálculo pode ser deduzida para esses dois deduzidas. A base de cálculo pode ser deduzida para esses dois serviços aqui, né? Para esses dois subitens aqui, que a gente viu que o material fornecido, né? O material, deixa eu colocar aqui, material. Quando o material for fornecido pelo prestador, ele pode deduzir, né, da base de cálculo. Tá? E pode ter aqui redução de base de cálculo? Pode. E no caso aqui, para o 702 e o 705, por exemplo, tá? Na obra que a gente viu, essa dedução pode ser uma dedução que permita que a alíquota seja inferior a 2%. Então, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui para esses casos aqui, tá? Para os casos da exceção. Vamos tratar aqui só 702 e 705. Eu tenho uma obra, por exemplo, que a obra custou 100 mil reais, certo? Eu tenho lá uma obra que custou 100 mil reais. Aí a legislação permite você fazer abatimentos, né, de até 80 mil reais. Imaginando que a alíquota do município seja de 3%, por exemplo, tá? Vamos trabalhar com esse item aqui. 80 mil reais. Aí o que acontece? Sobrou aqui 20 mil de base de cálculo. Eu vou aplicar os 3%, tá? Então, eu vou ter aqui, nesse caso específico, 3%, eu vou ter aqui um ISS de 600 reais. Porém, deixa eu trocar a cor aqui, vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. Aqui, pintou tudo ali, caneta, deixa eu pegar aqui. Porém, tá, pessoal, o que acontece? 100 mil reais foi o preço do serviço. 80 mil a legislação local permite abater. Então, eu fiquei com uma base de cálculo de 2 mil. Vou aplicar os 3%, que vai me dar 600 reais de ISS. Tá? Nesse caso específico, tá, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, 600 reais, quanto que 600 reais é de 100 mil? Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 0,6%. Tá? Então, deu 0,6% de uma alíquota efetiva. Uma alíquota efetiva de 0,6%. Ele está abaixo desses 2% aqui. Então, ele é menor, né? Menor que esses 2%. Pode? Pode, porque são serviços aqui
do 702, 705. Assim como aqui o 1601. Esse 1601 é transporte. Isso aqui é relacionado a transporte municipal. Tá? Deixa eu colocar municipal. Relacionado a transporte municipal. Tá? Então, o que acontece? No transporte municipal, do 1601 não vale para o 1602, tá? 1601 é o transporte coletivo de passageiros, tá? Importante isso, tem que ser de passageiros, então, se é referente à entrega de mercadorias, não entra, tá? Que a entrega de mercadorias vai lá para o 1602. Mas se for coletivo de passageiros, aí a alíquota pode ser inferior a 2%. Por exemplo, a gente tem o município de Manaus que ele adota a alíquota de 0,1%. Pode porque é exceção. São só esses 3 serviços. Então, anotem aí. É só o 702, o 705 e o 1601 que podem ter alíquotas inferior a esses 2% aqui, tá? Os demais não podem ter alíquota inferior a 2% e nem qualquer benefício fiscal, seja ele a isenção, incentivo, benefício tributário, uma redução de base de cálculo, um crédito presumido, que resulte numa alíquota efetiva inferior a 2%. Tá bom? Então, vamos ver como que isso aqui está na lei. Vamos lá. As alíquotas, né? Alíquota máxima 5%. Já nasceu com a Lei Complementar 116, tá? De 2003. Alíquota mínima. Pessoal, a alíquota mínima é 2%. Esse aqui, 8º-A, foi adicionado pela Lei Complementar 157 de 2016. Tá bom? E aqui, uma questão aqui que eu quero que a gente falou lá. Deixa eu pegar o marca-texto. O imposto ele não será objeto do quê? De concessão de isenções, incentivos, benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução de base de cálculo ou crédito presumido ou outorgado, sobre qualquer forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima do caput. Qual que é o caput? O caput é esse aqui, ó, alíquota mínima. Então, eu não posso ter algum benefício fiscal, alguma redução de base de cálculo que vai implicar numa alíquota mínima efetiva inferior a 2%, tá? Uma alíquota mínima que é inferior a 2%. Agora, existem exceções, obviamente, né? São 3 exceções aqui, como a gente falou, exceto para os serviços que se referem aos 702, 705 e 1601. Então, esse aqui é o comando que está lá no parágrafo 1º do artigo 8º-A. Então, vamos fazer um resumo aqui visual. Vem comigo? Tá? Então, o que a gente tem? Pessoal, qual que é a alíquota mínima do ISS? A alíquota mínima, de acordo com o artigo 8º-A, acrescentado pela Lei Complementar 157 de 2016, essa alíquota mínima ela é de 2%. Qual que é a alíquota máxima? De acordo com o artigo 8º, que já nasceu com a Lei Complementar 116, a alíquota máxima é uma alíquota de 5%, ok? Beleza, até aí tudo bem. Os municípios, eles estão impedidos de praticar isenção, redução de base de cálculo, algum benefício fiscal, financeiro, enfim. Qualquer situação que implique numa alíquota que fique inferior a 2%. Né? Se o município fizer isso, haverá algumas implicações que nós vamos ver aqui no vídeo seguinte, no vídeo 2 dessa aula de número 10. Tá? Agora, essas isenções, essas reduções de base de cálculo, essas alíquotas aí inferiores a 2%, elas são permitidas em algumas situações. Quais são essas situações? São para unicamente 3 serviços. O serviço do subitem 702, o do 705, que aqui estão relacionados a obras, né? Ou a obra nova, ou alguma coisa relacionada à reforma, tá? E ao subitem 1601, que está relacionado ao transporte coletivo municipal de passageiros, né? Por alguns modais, né? Como, por exemplo, aquaviário, metroviário, ferroviário, enfim, rodoviário também, tá bom? Então, essa é a dica aqui do vídeo 1 da aula de número 10. Beleza, pessoal? Aguardo vocês
para o último vídeo da última aula desse curso básico em vídeo do ISS. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.